Então, diante dessas duas evidências da língua hebraica, são muito fortes, favorecendo Yehová como sendo uma escrita legítima dentro da língua hebraica, dentro dos manuscritos bíblicos. A leitura, como a gente viu, das vogais de Adonai, passou alguns a hipotetizarem, a proporem, que essas vogais da palavra Adonai se misturaria agora ao tetragrama. Mas quais são as vogais de Adonai? Vamos dar uma olhada aqui. A, bem breve, uma semivogal A. Esse aqui chama Hatef Patá, essa vogal aqui. A, Hatef Patá. Vogal O, em hebraico Rolem, ou Rolan, uns preferem. E a outra vogal A, forte, A, Kamatz, o Kametz. Então temos as três vogais da palavra Adonai. A, O, A. Hatef Patá, Rolem e Kamatz. Tudo bem. Então, as pessoas dizem, houve uma mistura com o tetragrama. Será? Vamos dar uma olhada então nessa proposta. Olha só. Você está vendo aqui nessa imagem o tetragrama, sendo então na proposta que dizem que foi misturado com A, O e A. Então, do outro lado, temos aqui o tetragrama, as 4 consoantes, com as 3 vogais, A, Hatef Patá, O, Rolem e A, Kamatz. Ficaria a leitura Yahová. Yahová. Essa seria a pronúncia misturada, híbrida, conforme as pessoas dizem que aconteceu essa mistura. Bom, o que é que muitos propuseram? Na verdade, Yahová não é bem assim que ficou. Por quê? Porque aqui nós temos uma letra Iod, e ela não vai combinar com essa letrinha A, Hatef Patá aqui. Alguns chamam essa letrinha A, Hatef Patá, de Shivá composto. Dizem, olha, esse Iod aqui não suporta esse Shivá composto, esse Hatef Patá aqui embaixo. Então, lá no hebraico, o que é que aconteceu? Esse A se transformou em E. Esse Hatef Patá, essa semivogal A, se transformou numa semivogal E. Essa semivogalzinha E ou Shivá. Alguns dizem Shivá simples. O Shivá composto se transformou em Shivá simples. Pronto. Alguns imaginam que a explicação é essa. Mas, em hebraico, esse fenômeno não acontece. Por que não? Aqui nós temos uma letra semivogal. A, Hatef Patá. Quando a gente diz semivogal, significa que o som dela já está reduzido ao máximo. Ela não pode se reduzir, ela não pode se esvair, não pode se transformar em outra semivogal. Então, a língua hebraica não apresenta esse fenômeno aí, não. Então, a semivogal A para a semivogal E, isso não acontece diretamente na língua hebraica. Essa foi uma proposição simplesmente para desqualificar o nome divino Yehová. Essa proposta, porque para os judeus eles diziam, não podemos revelar o nome divino. E para os curiosos ficava a dúvida, então qual é a pronúncia exata? Naquela época que essa dúvida começou a surgir, não era tão fácil o acesso aos manuscritos como é hoje, para que as pessoas pudessem comparar. Vou usar aqui algumas situações. Ele está dizendo que, se fosse a mistura com as vogais de Adonai, então sim, ficaria aqui embaixo o Hatef Patá, essa letrinha A. Alguns professores dizem que é impossível que essa letra A ficasse debaixo do Iod. Mas o gramático aqui, Jacob Bakrak, está dizendo que sim, a precisão exigiria que fosse colocada ali. Tá, temos algum outro exemplo? Temos sim. Um exemplo concreto de escrita misturada, Yahová, está aqui nesse manuscrito Borg, EBR17, que está disponível na Biblioteca do Vaticano. Então, para alguns que dizem é impossível que isso aconteça, para alguns escribas do passado não era impossível. Eles escreveram aí de forma híbrida. Mas esse é o único caso?
A gente tem um outro exemplo também de escrita de forma híbrida. Agora, será que nós que estamos falando aqui concordamos com essa escrita que está aí? Não. Estamos aqui provando que se fosse para ter a mistura com as vogais de Adonai, então isso ocorreria. Então essa proposta ela se mostra inválida. Então dessa forma fica claro que o nome divino Yehová, ele é legítimo dentro da língua hebraica. Inclusive o gramático Jacob Bakrak também escrevia Yehová em outros trechos do seu livro, como a gente vê aqui, ó. Ele mostra que é genuína a escrita do nome divino nesse formato. Então, Yehová dentro do hebraico é legítimo. Não está misturado nem híbrido com Adonai. E se encontra ali em Êxodo, quando Jeová diz a Moisés: Yehová Elohei, Jeová Deus, esse é o meu nome, Zé Shemi, esse é o meu nome. E é assim que serei conhecido, geração em geração, para sempre. E quando fala a palavra para sempre, no hebraico, tem as vogais E, O e A, da palavra Leolã. Então, essa promessa que Deus fez a Moisés está se cumprindo hoje em dia. As pessoas podem saber o nome dele. O nome divino é conhecido para sempre. Isso para as pessoas de toda a nação, não exclusivamente em hebraico, não exclusivamente em grego, mas em todas as línguas que as pessoas possam adorar a Deus. Elas podem olhar para as Escrituras e louvar o nome divino. Yehová em hebraico, Jeová em português, Jeová em italiano e em muitas outras línguas.